Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marli, eu sou professora de línguas estrangeiras e hoje eu vou fazer um vídeo sobre um tema que muitas pessoas me perguntam, que são dicas de como aprender uma língua estrangeira, principalmente sozinho. Eu vou usar minhas experiências como aprendiz, mas também como professora. A primeira dica que eu vou dar é sobre imersão. É muito importante quando você está aprendendo uma língua estrangeira, você se rodear dessa língua estrangeira. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil você ter acesso a conteúdos de outros países, conteúdo de fora, em outras línguas. A gente tem, por exemplo, Netflix, que tem vários filmes e séries originais que você pode escolher muitas línguas para assistir ela, várias opções de legenda. Então, tudo fica bem mais fácil. Vocês podem também escutar rádio do país, podem assistir notícias, tem lives no YouTube que fica sempre passando notícias, dependendo do país. Isso ajuda muito a você internalizar aquela língua. Então fica bem mais fácil para você ir aprendendo e ter contato com aquele vocabulário. Uma coisa que eu indico muito para meus alunos é colocarem a língua do celular naquele idioma que as pessoas estão aprendendo. Por exemplo, você pode colocar o Facebook em inglês se você está aprendendo inglês. Mesmo que você tenha pouco vocabulário, você vai saber muita coisa ali pelo contexto, pelo botão que você já decorou onde é aquele botão. E é uma forma de aprender muito mais vocabulário com contexto. Isso ajuda bastante. A minha segunda dica, que também é muito importante, é sobre rotina. É muito importante o processo de aprendizagem, você ter sempre contato com a língua. É muito mais proveitoso para você estudar um pouquinho, meia hora que seja, por dia, do que, por exemplo, estudar 2 horas em 2 dias da semana. Você não vai ter tanto tempo de absorver aquele vocabulário novo, aquela nova estrutura. Então, é uma coisa que eu sempre indico para meus alunos, ter uma rotina de estudo, estudar nem que seja um pouquinho por dia. Isso já ajuda muito e acelera muito o processo também de aprendizagem. E a terceira dica que eu dou é seguir um livro didático. Por que um livro? Algumas pessoas têm muito material, isso já aconteceu comigo também, de ter vários livros e não saber por onde começar com um e parar. O ideal é você ter um livro didático, um livro que ensine aquela língua e seguir ele, do começo até o fim. Não quer dizer que você não possa usar outros materiais para aprender também, mas sempre seguir aquele livro, porque ele vai ter uma ordem específica de conteúdo, de gramática, de vocabulário, que vai ser sempre gradativa, vai sempre aumentando o nível de dificuldade, acrescentando mais vocabulários. Então, você vai sentir que você está evoluindo mais do que se você estudar com vários materiais e acaba se perdendo no meio do processo. E a minha quarta dica é ter contato com a cultura do país. A língua está muito conectada à cultura de um país, à história daquele povo. Então, é sempre bom você escutar notícias, seja no jornal ou na rádio. Tem muitas rádios online. Você pode estar lá arrumando a casa, fazendo alguma coisa e escutando aquele sotaque, escutando notícias. Mesmo que você não entenda tudo, você sempre vai pegar alguma palavra, alguma coisa que vai ficar fixada na sua memória. Então, é uma dica que eu dou, que me ajudou bastante no meu processo de aprendizagem das outras línguas que eu aprendi. E a última dica desse vídeo, que eu sempre pego no pé dos meus alunos, é não traduzir. Não faça traduções. Não traduza na sua mente e nem oralmente aquilo que você escuta ou que você vê naquela língua. Não é um pecado total traduzir. Claro que em algum momento, vários momentos, somente no início do processo de aprendizagem, você vai ter mais dificuldades, você vai precisar estar sempre ali vendo o que aquilo significa em português. Mas, por exemplo, muitas línguas europeias, o inglês, todas as línguas latinas, francês, espanhol, italiano, tem muitas semelhanças com o português. Então, muitas vezes você não precisa
pesquisar todas aquelas palavras. Muitas vocês vão entender pelo contexto, ou são parecidas com o português. Por isso eu sempre pergunto aos meus alunos, qual palavra você não entendeu nessa frase? Eu nunca pergunto, você entendeu a frase toda, no sentido de que o aluno vai me dar a tradução? Por que isso é ruim? Porque você acaba ficando dependente do português. Olha o processo, a pessoa te pergunta, faz uma pergunta naquela língua estrangeira, você traduz para o português, depois você formula uma resposta em português na sua mente e depois passa para a língua-alvo, a língua que você quer responder. Então, é um processo que atrasa bastante a fluência. Por isso eu sempre indico, tentem não traduzir ao máximo, tentem ter uma independência na língua. E 100% dos livros didáticos que eu utilizo são 100% na língua-alvo. Não tem português ali. É justamente para você tentar, por imagens, contexto, entender aquilo, sem precisar passar para o português. Então essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, compartilhem esse vídeo, compartilhe com uma pessoa que está estudando a língua estrangeira. E se tiver alguma dúvida, algum método que você usa que te ajuda, deixe no comentário. E se precisarem de algum serviço, seja de tradução ou aulas particulares, eu vou deixar o meu contato aqui. E é isso por hoje. Obrigada, au revoir.